Como encher a sua agenda com retornos de periovalorizada. Os pacientes na pandemia se afastaram, deram uma sumida, não voltaram mais. Como é que a gente faz para resgatar esses pacientes? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma clínica e a clínica que a gente frequentou, levei meus filhos, manda uma mensaginha falando assim: olha, a gente está fazendo retorno, esse retorno está com desconto. E eu pensei, puxa vida, tá acabou desvalorizando a periodontia, fazendo um retorno baratinho. É tudo isso que eu acabo falando que não é para fazer. A primeira coisa é que a gente tem que entender que qualquer que seja a coisa que nós vamos falar para o paciente, dentro desse olhar periodiária, é um olhar humanizado, acolhedor, valorizado. Portanto, eu não ensino profilaxia baratinha, rapidinha e sem muita explicação. Quem tem alguma expectativa de acabar atendendo em volume, pode ir embora do canal. Quem tem alguma expectativa de atender rapidão, pode ir embora do canal. Quem tem alguma expectativa de fazer isso baratinho, pode sair do canal. Muito difícil fazer uma coisa de qualidade e baratinho. E outra coisa que eu vou falar, presta bem atenção. Não é verdade que se a gente faz uma profilaxia ou qualquer coisa muito barata, ela tende a ser desvalorizada. Vou escrever de novo, tá? Quando a gente faz uma coisa muito barata, ela tende a ser desvalorizada. Ah, é tão baratinho que não vale nada. O paciente não está enxergando valor aquilo. Pode cobrar nada, não está vendo valor, porque não é assim que a gente agrega valor. E também não é colocando preço lá nas alturas, de repente, que o paciente vai valorizar. Tem um caminho para a gente conseguir organizar isso e é sobre isso que a gente está falando. Eu vou dar aqui hoje 10 dicas para você encher a agenda com pele valorizada. Dica número 1. A dica número 1 é que primeiro você tem que plantar os retornos para depois você colher. Se você está amargando agora uma agenda vazia, porque os pacientes não estão voltando, porque entrou na pandemia e depois não voltou, porque agora eles não lembram mais do caminho do consultório, agora já é muito tarde. O momento ideal de plantar o retorno do seu paciente é quando o paciente está sentado na sua cadeira, você vai dizer que esse paciente precisa voltar. Por que ele precisa voltar? Qual é o principal motivo que está sendo prevenido? Gente, é tão básico, mas eu sei que muitos de nós estamos na correria, só atendendo, 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 e depois a gente acaba deixando de explicar isso para o paciente. Então, a dica 1 é que se você quer colher retorno, você tem que plantar. Tem que ficar claro na primeira sessão, em toda a sessão, que a manutenção faz parte do tratamento. Se não ficar claro, vai ter cárie. Se não ficar claro, ele não vai ser educado, ele não vai ter entendido. Ai, professora, mas eu falo, falo, falo. Depende. Se você é um dentista disco furado, que fica repetindo o tempo todo que tem que escovar o dente, que tem que passar fio dental, que tem que voltar de 6 meses, o paciente não quer escutar isso. Ele quer um entendimento lógico. Qual é a lógica de voltar? Qual é o critério? Por que eu tenho que voltar em 6 meses? Porque se passar no 7º mês o dente vai cair? Por que tem que voltar? Essa explicação tem que ser clara. Mas se você não plantou e não explicou para o seu paciente antes, não tem problema. A 10ª dica conserta a primeira. Mas a primeira, sempre, você tem que fazer uma consulta maravilhosa, que no Peridiária nós chamamos de consulta extraordinária. Nesta consulta extraordinária, a gente fala para o paciente que ele tem que voltar porque algumas coisas vão acontecer. Aí, a dica 2 é que você tem que dar uma atenção pessoal, antes, durante e depois. Já foi-se o tempo, quem é dos mais antigos fala assim: "Sou dos antigos".
o tempo onde a pessoa sentava no consultório, abria a porta do consultório, fazia fila e o dentista atendia o dia inteiro, enlouquecidamente, de tanto paciente que tinha, porque dentista era um ser muito escasso, não tinha dentista e tinha fila de paciente do lado de fora. Foi-se o tempo. Agora, se você é dentista, você precisa cuidar desse paciente. O item 2 é: dê uma atenção antes, durante e depois. O que que é antes, durante e depois? Isso daqui é entender que este paciente é um paciente que ele precisa ser acolhido. O que que você vai falar antes? Você vai conversar com o paciente, ou você ou alguém da sua equipe, a minha secretária, ela entra em contato e começa a conversar com o paciente. "Oi, então, me conta o que você, se está tudo bem", ou quando a primeira consulta, o que te motivou a consultar. A doutora quer saber um pouco de você, conta um pouco da sua necessidade. Pronto, conversa, conversa, conversa. Às vezes eu mando um áudio, às vezes eu falo que é para responder, mas a gente começou a conversar antes. Durante, vai ser o movimento mais especial da sessão. E no depois, você vai fazer um pós-venda, vai entrar em contato, vai saber se está tudo bem, se a gengiva ficou machucada, se está gostosinho, se está agradável, se está confortável, está mostrando preocupação. Igual pós-operatório, perguntar se está tudo bem. Só que esse pós-operatório, ele vai embora e ele não vem nunca mais para a mesma cirurgia. Ninguém quer ser operado 2 vezes. Mas o paciente de manutenção preventiva, o paciente da periopreventiva, se valoriza você valoriza por quê? Porque você é #periovalorizada. Porque você quer que esse paciente tenha dentes até o fim da vida. Porque se esse paciente for um paciente humilde, de pouco recurso financeiro, pega esse paciente no colo, cuida desse paciente, conversa com esse paciente, para que ele não tenha perda dentária. Olha no olho dele e fala, em todas as palavras possíveis: "Paciente, eu quero o seu bem, eu estudei para que você não perca o dente, eu quero que você não perca o dente, então você vai ter que seguir as seguintes orientações", e dá as orientações. Então você tem que fazer aquilo que eu estou te falando, e fala aquilo que você está falando. E não vai cobrar baratinho, porque baratinho não tem nada não, tá. Porque uma sentada no bar dá R$ 100, porque uma unha pintada dá R$ 50, porque um cabelo pintado custa R$ 300. E a gente fica assim, com pruridos, porque se esse paciente perder dente, vai ser muito mais prejuízo na vida dele. E se você aprender a fazer isso de um jeito explicado, convincente, esse paciente vai colher muitos benefícios. Quem é que já viveu aqui a alegria da transformação de um paciente? Diz: "Eu vivi a transformação de um paciente", escreve aqui no chat. Quem viveu a transformação do paciente sabe que não é numa conversa de 5 minutos. É o grande erro do dentista. Em 5 minutos você não consegue mudar a vida do paciente, mas em meia hora de conversa dá para ter uma conversa boa. Esta conversa é hora clínica, como consulta, e que seja a melhor consulta da vida do paciente. Que ele saia do consultório e pensa: "Nossa, ninguém me explicou desse jeito, agora eu entendi. Nossa, agora eu entendi porque eu não quero ter mais doença. Agora eu só vou nessa dentista, porque essa dentista faz uma coisa que ninguém faz, que me explicou, que ninguém tinha explicado, todo mundo vem, senta e faz". Isto vai fazer diferença na sua vida. Outra coisa, você pode fazer nesse acompanhamento pós-atendimento, grupos de WhatsApp silenciados, onde você vai mandar um áudio de orientação uma vez por semana. Uma vez por semana você está em contato com o paciente. Já falei para você, não adianta só entrar em contato: "Oi, está na hora do retorno". É a mesma coisa do vendedor. O vendedor, ele só entra em contato na hora da venda. Todo mundo sabe que o melhor, o vendedor de seguros, está sempre entrando em contato, tá tudo certo, tá tudo ok, como é que tá? Esta é a conversa que faz diferença. E este é o item 3. Mantenha um relacionamento com o seu paciente. Você quer que esse paciente volte sempre? Você quer que esse paciente seja um paciente fidelizado? Você vai sempre manter um relacionamento. De preferência, você vai conversar com ele as orientações. Estão perguntando aqui, ó, o que mandar de orientações?
A gente tem que mandar de orientação todas as orientações mais atuais da odontologia preventiva. E a gente não vai mandar aquelas coisas super lugar comum, jornal nacional, não pode comer doce, já tem que escovar o dente 3 vezes ao dia. O paciente está careca de saber isso, tem que passar fio dental. Você tem que mandar orientações diferentes. Mandar áudio é super pessoal. "Oi, pessoal, tô aqui para mandar um áudio especial de uma orientação". Por exemplo, você pode mandar orientações sobre o desequilíbrio microbiano, que é a disbiose. Explica a inflamação sistêmica e a inflamação periodontal. Explica a importância do controle glicêmico. Olha, tá tendo muito diabetes, como é que tá esse diabetes? Explica o que é biofilme dental, de um jeito que eles possam entender. Explica por que gengiva sangrar não é normal. Explica por que tem que fazer higiene interdental. Explica por que só escovar e não limpar na interdental não funciona. Explica por que as pessoas vivem no dentista na idade madura com cárie radicular. Explica por que bochecho não resolve gengivite. Explica por que dentifrício não é pomadinha para gengiva que sangra. Tem 1 milhão de coisas. E quem participa da mentoria Pério Forte, a mentoria Pério Forte foi ontem à tarde. Nessa mentoria é o caminho mais rápido para os 10.000 a mais por mês somente de pério, onde eu mostro o caminho para o dentista conseguir chegar mais rápido ao sucesso financeiro através da pério. A gente falou de um monte de temas para a gente conversar com os pacientes, para que a gente consiga esses resultados. E tem dentista que vira propagandeiro de pasta de dente. "Usa essa pasta, usa essa escova, usa isso". Aí, parece que viramos farmácia. E claro que os vendedores querem que a gente fala isso, mas a gente, ao invés de nós colocarmos a importância no nosso conhecimento, a gente fica vendendo propaganda. Não é isso. Isto não valoriza a pério. Valorizar a periodontia é o nosso conhecimento, e esse conhecimento precisa ser transmitido. Portanto, o paciente vai voltar no retorno quando a sua sessão for sensacional, maravilhosa, indolor, super preventiva, transformadora. Aí o paciente volta. E quem está me escutando aqui já está conseguindo fazer isso, por favor, valoriza a sua sessão de pério. Porque não é sendo baratinho, não é sendo convincente nem insistente. A gente vai conscientizar. E somente quando a gente conscientizar, a gente vai ter pessoas com dentes na boca. Tendo o dente mais lindo na boca, que não foi o dente que a gente fez, mas o dente que ele nasceu. Que ele possa nascer, crescer e morrer com a maior parte dos dentes da boca. Que a odontologia mais linda do mundo seja a odontologia que ele tem. Dica 4. A dica 4 é que você vai fazer a relação da saúde geral com a saúde bucal. Pensa num paciente obeso, diabético, hipertenso, que não escova o dente, tem montanhas de cálculo, montanhas de placa. Esse paciente, ele parece que não está nem aí com a saúde geral. E aí, você vem com um discurso desse tamanho que ele tem que passar fio dental 3 vezes ao dia, que ele tem que escovar os dentes. Horas. Esse paciente está com a saúde geral nas cucuias. Está com sobrepeso, gordura corporal é liberadora de citocinas inflamatórias, o paciente tem risco de doença cardiovascular, está com diabetes mais ou menos. A gente tem que olhar esse paciente de uma forma integrada. Não é para a gente ser nutricionista, não é para a gente ser educador físico, não é para a gente ser cardiologista, mas a gente é profissional de saúde. Como profissional de saúde, vocês não imaginam o quanto o paciente se agradece quando eu, dentista, consigo dar uma orientação de saúde. Adivinha por que eu estudo tanto sobre saúde geral? Porque quanto mais eu souber, mais os meus pacientes saberão.
Porque os nossos pacientes não estão tendo informações de saúde geral através dos médicos, mas eles estão obtendo muita informação através de mim, e eu estou somente em nível de promoção de saúde, só em nível geral, orientações gerais. Oi, paciente, está fazendo atividade física? Porque a atividade física melhora o controle glicêmico, porque melhora a inflamação sistêmica, porque melhora a saúde. E que junto dessa saúde geral vem a saúde bucal. E que a saúde bucal, ela também está relacionada com a saúde cardiovascular. Tem relação, estão relacionados, isso é inequívoco. Não é fator de risco, mas está relacionado. Experimenta começar a falar de saúde geral. As minhas alunas, que elas começaram a trabalhar em redes sociais a importância da saúde geral, do estilo de vida, elas pregam a saúde bucal como parte da saúde geral. Fala para o paciente assim: "Paciente, se você manter os seus dentes naturais na boca, você vai ficar idoso". Idoso todos nós ficaremos, se a gente não morrer antes, todos ficaremos. A gente vai triturar esse alimento melhor e a gente vai deglutir, a gente vai macerar o alimento e vai absorver melhor. Se a gente continua descuidando do dente, continua com tudo estragando e depois vai passar idade a velhice comendo pãozinho molhado no leite, porque não consegue comer outra coisa mais. Isso não é saúde, tá, paciente? Ou começa a faltar, e aí eu chamo de síndrome da ausência do dente vizinho, síndrome do dente solitário. Síndrome do dente solitário é quando extrai 46, 47 tomba. O 48 tomba também. Qual é o custo? "Doutora, é só o dente do fundo, pode tirar". Não, tem que falar que tem problema sim, por conta da saúde geral, por conta da perda de dimensão vertical, que vai bater nos dentes da frente. Tem que falar tudo isso. Tem que entender de saúde geral. A gente precisa falar. Olha, a doutora Miriam falando uma coisa linda, tive uma paciente com muita retração, cálculo veio para extração dentária, conversei com a paciente, fez uma pele de excelência, grata, ela informou que ela não imaginava que poderia salvar os dentes. Olha, parabéns, adoro esse tipo de relato. Ó, pacientes agradecem, eles não sabem. E é isso que é a coisa mais legal do mundo, que a gente está conseguindo orientar os pacientes. Isto é transformar vidas. Periovalorizada, hashtag periovalorizada, isso transforma vidas. Agora o item 5 das 10 dicas é a 10ª dica, é a dica super top surpresa, tá? Qual a verdadeira ligação com isso aqui que eu tô tendo, com a necessidade de retorno? Dentista, nós temos que ligar os pontos na cabeça do paciente. "Hã? Por que é que eu preciso voltar? O paciente não está entendendo". "Paciente, você tem doença cárie?". Aí é o seguinte, dentista, nós precisamos entender muito bem da etiopatogenia das doenças. Doença cárie é uma disbiose relacionada ao consumo de sacarose. O excessivo consumo de sacarose vai fazer uma disbiose, e essa disbiose faz um aumento de bactérias cariogênicas. Duas formas da gente diminuir: diminui o consumo de sacarose e equilibra essa disbiose através de uma venda de um pacote com retornos periódicos do paciente. Qual a periodicidade? Depende do tamanho do risco. Se o risco for grande, vai ter que voltar sempre, e talvez precise de fluoroterapia ou precisa de xilitol, verniz com xilitol para conseguir, verniz com clorexidina, perdão, da formulação, para conseguir diminuir a quantidade de placa e cálculo. Aí é bom. "Ah, o paciente tem doença periodontal". Qual a ligação? "Paciente, você tem doença periodontal", conta a etiopatogenia do paciente, conta a história do jardim, sobre as bactérias boas, sobre as bactérias ruins, fala que você vai tirar as bactérias ruins, mas as bactérias ruins vão voltar, porque elas voltam mesmo, e como elas voltam mesmo, você vai ter que limpar de novo, e a gente vai estar fazendo esse tratamento, e neste tratamento a gente vai conseguir um resultado melhor, e é assim que a gente vai conseguir o resultado. Quando o paciente entende, ele volta. Ele não volta quando ele não vê ligação. Outra coisa, ele não volta quando ele não entender a lógica da necessidade da periodicidade. Ah, desculpa, se você, dentista, não entendeu a lógica da periodicidade, o seu paciente não vai voltar. Porque se ele vem e é aleatório, de repente ele vem, tá com cárie e não entendeu, ele também não volta. Tem que fazer sentido o retorno. 7º item: qual
Qual é a sua grande solução? Você está oferecendo uma solução para o seu paciente. A gente aprende na faculdade que a gente tem que oferecer restauração, profilaxia, raspagem. O que a gente está fazendo? A gente está vendendo procedimento. Oi, paciente, vem aqui fazer uma raspagem. Está na hora de fazer uma raspagem. Para começo de conversa, eu ainda essa coisa de acabar falando sobre raspagem é ruim, porque raspagem é um nome desagradável. Prefiro dizer tratamento. A gente precisa fazer um tratamento periodontal. Aí, nesse tratamento periodontal, o paciente precisa compreender que alguma coisa vai ser diferente e que a sua grande solução não é restauração na cárie e não é tratamento periodontal. Qual que é a solução? O que o paciente veio buscar de verdade? O que esse paciente, cliente, veio buscar? Desculpa se eu firo alguém falando que o paciente é cliente. Tem gente que tem pruridos em falar que o paciente é cliente. Sim, é cliente, é um cliente particular, muito especial, que se a gente não cuidar muito bem, ele vai no outro. Mas ele vai no outro, mas o outro não vai fazer uma pele valorizada. Esse outro não vai fazer essa transformação em saúde bucal, que é o que a gente faz aqui no Pério Diária. Então fica com você. Aí, o que é que você está vendendo de solução? A solução é: paciente quer ter tranquilidade. Paciente, você quer ter uma odontologia confortável, indolor. Paciente, você quer ter a tranquilidade que não vai ter problema bucal. Nós oferecemos para o paciente tranquilidade, conforto, não precisa ter medo de dentista, segurança, manutenção. Ó, olha a diferença de você falar: paciente vem fazer uma limpeza, paciente vem fazer uma manutenção dos seus implantes. Por quê? Tem manutenção preventiva de tudo, por que não vai fazer manutenção preventiva dos dentes também? Da prótese sobre implante? Uma manutenção preventiva do tratamento periodontal que um dia a gente fez. Eu olho bem nos olhos do paciente e falo assim: paciente, eu quero combinar uma coisa com você, que a gente possa fazer esse tratamento periodontal uma vez só na vida. Só uma vez. Nunca mais tratar periodontia. Qual que é o segredo? Manutenção preventiva. Se a gente faz manutenção, não precisa tratar mais. Mas se não fizer manutenção, talvez dê problema. Se a Ai. Se a pessoa perde todos os dentes, acaba o problema. Acaba o problema de dentes. Essa é a grande solução que antigamente se davam de presente para as mocinhas casadoras, uma dentadura, uma linda dentadura, para casar e não ter problema. Porque antigamente era assim, né, se dava uma cárie e inchava a cara, era isso. E então ganha uma dentadura, mas ganhou também um problema de uma prótese, de uma capacidade mastigatória ruim. O paciente não está sabendo disso. Ele precisa saber. A gente precisa valorizar a importância do dente, valorizar o dente. Qual a importância do dente? Qual a diferença do dente natural com uma prótese? Ah, implante é igual. Conta a história da perna mecânica. Tem um atleta que tem uma perna mecânica, ele corre com a perna mecânica. Paciente, você ia querer ter uma perna mecânica igual o atleta? Ou você vai querer uma perna de verdade? Tá meio machucadinha, mas tem como fazer um curativo. Você acha que é diferente correr com a sua própria perna? Paciente, você quer dente de plástico? A gente tem que explicar isso para o paciente, porque ele não sabe. Explicar isso porque ele não sabe é tão óbvio para a gente que a gente está esquecendo de falar isso para ele. O que é isso? Valorizar os dentes naturais. Valoriza a pério, valorizando os dentes naturais. Fizeram isso com a mãe da gente. Quanta gente perdeu dente. Toda vez que se faz manutenção na prótese protocolo, tira toda ela, ou nem sempre. Prótese protocolo, ela é regida pelas mesmas regras do periodonto. É sangramento, eh, sangramento, higiene e formação de cálculo.
Porque às vezes o paciente não tem muita coisa, não precisa fazer o desmonte, passa um jato de bicarbonato. Mas se o paciente tem história de doença periodontal, ele tem risco. Aí a gente avalia, tá com sangramento ou não tá com sangramento. A gente avalia, o paciente tem irrigador, está usando irrigador ou não está usando irrigador. O paciente tem risco ou não tem risco? Tá vendo? A gente não está entendendo a periodontia relacionada ao periimplante e a gente está no chute. E esse chute, volta de 6 em 6 meses e desmonta a prótese. E o paciente assim: "Pra quê? Por quê?". Se não fizer perfeita lógica na cabeça do paciente, ele não volta. Tem que fazer sentido. Aí ele volta. Então tem que ter um porquê a gente vai fazer, né. A Fernanda falando assim: "Olha, ela tem 78 anos, não usa mais a prótese inferior". Fernanda, falar uma coisa, se a sua mãe tiver boa saúde, eu coloquei protocolo na minha avó com 86 anos, hoje ela tá com 92, feliz da vida, come de tudo. Semana passada ela foi no outro dentista trocar os dentes, porque ela faz bruxismo, ela gastou os dentes do protocolo superior, aí ela desengavetou a prótese provisória. Nossa, minha avó guardou a prótese provisória. Por todos esses anos, ficou com a prótese provisória que a gente tinha feito, e ela colocou a pró tro tá trocando os dentes da prótese definitiva. Então, saúde geral é tudo de bom. A gente precisa colocar isso, né. E aí tem muita coisa para a gente acabar pensando. Bem, item 8. Presta atenção, tá. Agora a gente vai falar de vendas. Eu traduzo técnicas de venda para periodontia. Por quê? Porque eu quero valorizar essa pério. Porque a pério não se valoriza por si mesma, ninguém nasce valorizando a pério, e eu valorizo pério, valorizo dentes naturais, valorizo a manutenção de dentes naturais. Escuta essa desse item 8, tá? Profilaxia é uma venda pequena. Os métodos de venda em venda pequena e venda grande. Venda pequena são vendas de coisas pequenas, baratas, que não precisam pensar tanto, que não tem grande consequência se comprar errado. Quem é que não comprou uma coisinha só para testar? Pagou pouco, se deu, deu, se não deu, tá bom, nunca mais volto lá. A venda grande é uma venda onde a pessoa precisa pensar no assunto, precisa refletir, ela vai ver se vale a pena, se é isso, se e a pessoa vai pensar. Esta é a venda grande. A profilaxia, ela é uma venda pequena. Se você puder transformá-la numa venda grande, melhor. A venda pequena é uma coisa que a pessoa não precisa pensar nela, mas a pessoa não tem compromisso nela. Profilaxia baratinha. "Oi, vem aqui fazer uma profilaxia que a gente tá com uma promoção que ela tá baratinha". Não tem compromisso, nem sempre consegue agregar valor. O paciente vai, ele não fideliza, não tem esforço para conversar com o paciente, para convencer o paciente, para construir a importância. É venda pequena. O item 9, a dica nova é: você quer encher a agenda, você transforme esta venda de profilaxia numa venda grande, vendendo em pacote de manutenção preventiva. Qual a vantagem do pacote da manutenção preventiva? Primeiro, você precisa explicar de um jeito que ele entenda perfeitamente, que faça sentido perfeitamente. Isso é explicar etiopatogenia, o biofilme, eu vou explicar no meu próximo evento. E quando ele conseguir entender, ele vai entender: "Ah, fez sentido, entendi. Entendi por que precisa voltar. Entendi a importância de remover cálculo. Aham. E já que ele precisa voltar mesmo, um compromisso entre nós 2 para você acabar não esquecendo de voltar, eu vou oferecer isso num pacote. Ai, quantos pacotes são? Quantas sessões são? Depende do paciente, depende da necessidade, depende da severidade, depende do acúmulo de placa e cálculo, depende da quantidade de se o paciente tem problemas sistêmicos ou não. Aí, com isso, oferece isso. Oferece essa profilaxia num bom preço. Se você oferece nesse bom preço, você vai ter o seguinte compromisso: você vai ter que fazer jus a esse preço, e você vai agregar muito valor. Você vai transformar aquele momento numa experiência. Você vai colocar muita informação para aquele paciente.
Se a sua profilaxia ou se a sua periodontia, ela tá barata e você tem receio de aumentar o preço, tem chance de ela ter poucos elementos de valorização. Quais são os elementos de valorização? Mais conversa, mais orientação, mais dente liso, mais coisas importantes ali, mais sensações agradáveis. Agora de tudo isso, o que faz a diferença é uma conversa. A conversa que transforma. Isto vai mudar o jogo de tudo. E por fim, a 10ª dica, que completa a primeira, se você perdeu a primeira dica. Na primeira dica, eu falei para você que manutenção preventiva, paciente retornando, agenda cheia de retorno, ela se alcança com plantio. Se você tem que plantar humanidade, acolhimento, atendimento, explicação, paciente, eu quero o seu bem, paciente, eu quero o seu melhor, eu vou mudar a sua vida, eu tô do seu lado, eu vou te ajudar, vou te explicar tudo para que você consiga ficar livre de doença, para que você tenha os seus dentes na boca, porque o dente natural é a melhor coisa do mundo. Aí você explica tudo isso, isto de um jeito valorizado, quando ele entender, ele volta. Mas se você não fez nada disso, porque tem chance de você estar me acompanhando há pouco tempo, o que você vai fazer é o seguinte: tudo isso que eu falei, que é para você falar para o paciente, você vai postar. E você vai postar, e você vai gravar vídeos, e você vai escrever posts, que gengiva normal não sangra, que escova de dente só não trata, que não adianta desaparecer do mapa, porque o barato sai caro. Paciente, já ouviu falar do barato que sai caro? Paciente, não adianta ficar atrás de um monte de escova, pasta, o que tem evidência científica é fluoreto estanoso e triclosan, mas a coisa mais importante é que eu, dentista, consiga ver. Qual a importância do retorno periódico? Eu vou fazer uma deplacagem total, está dentro da hipótese do patógeno-chave. Eu vou remover o biofilme, esse biofilme é resiliente, eu vou remover esse biofilme. Eu vou te explicar a etiopatogenia da doença cárie, da cárie radicular. Por que que você tem cárie radicular agora? Porque essas cáries radiculares são destrutivas. Paciente, você está fazendo manutenção dos implantes. Paciente, você sabe passar fio dental no implante? Paciente, sabia que implante também pode dar problema? Paciente que usa orto, você sabia que pode dar problema? Aí, com o paciente de orto, você não adianta falar muito com o paciente de orto, você tem que falar com a mãe do sujeito. Chama a mãe e fala assim: mãe, eu tenho uma coisa maravilhosa para te dizer, que eu posso cuidar da higiene bucal do seu filho. Eu vou educar o seu filho, eu tenho um programa de treinamento para o seu filho. Fala para os idosos, eu vou cuidar. Fala para os filhos dos idosos, eu vou fazer um programa de manutenção preventiva no seu pai e na sua mãe. Por quê? Porque os idosos param de passar fio dental, eles começam a ter cáries radiculares. Você vai cuidar. Quem faz home care está aumentando muito. Não faz home care, faz um serviço de táxi para o táxi ir lá buscar o seu pacientinho idoso. O motorista que vai buscar o paciente idoso. Olha que serviço sensacional, uma solução. Quantas pessoas têm dificuldade em conseguir trazer os seus pais para o dentista? Seja o dentista da solução. Solução é: sabia que dá para você não ter problemas bucais? Sabia que tem dentista que não está sabendo mais fazer isso, que esta prevenção, que a periopreventiva ficou tão desvalorizada, que tem gente que está muito desatualizado de toda essa história. É por isso que eu estou aqui todos os dias falando de uma perio valorizada. Escreve aqui, #periovalorizada. Quanto mais orçamento apertado você tiver, olha bem nos olhos e fala assim: paciente, me escuta. Você quer economizar? Então você me escuta bem escutadinho aqui, que é para a gente fazer prevenção. Porque caro é carro batido, não é? Caro é dente estragado, remendadinho, e na remendinha que dá cárie. Eu remendo bem, porque eu estudei para isso. O problema é que no remendinho pode dar ferrugem. Ferrugem é a cárie que pode dar. Paciente, escuta aqui, que eu vou te orientar como você não vai perder dentes, como manter o seu dente natural. E coloca o paciente na manutenção preventiva. Isso muda a vida dele.